Então, seguindo a nossa programação, nós concluímos... Não deu. Concluindo aqui, seguindo a nossa programação, nós concluímos no encontro anterior o livro Dramas da Obsessão, né, mais um livro de Dona Ivone do Amaral Pereira, foi o terceiro livro que nós estudamos na sequência, e aí nós concluímos aqui o ciclo de Dona Ivone com o início do livro Memórias de um Suicida. É um livro que já há bastante tempo, né, eu vinha querendo estudar com vocês, e agora a gente encontrou a oportunidade para conhecer um pouquinho mais sobre essa obra, para quem leu, fazendo aqui uma pequena recapitulação, uma revisão, né? E principalmente estudo, né? Porque existe uma diferença significativa entre nós lermos um livro e nós estudarmos esse livro. A diferença é que através do estudo nós conseguimos fazer comparações, fazer ali as análises paralelas, né, entre aquilo que a doutrina espírita passa para nós em termos de base doutrinária com aquilo que é trazido para nós através dessa obra. Então, nós temos a oportunidade de conversar, de fazer ali novas abordagens a partir do roteiro que é apresentado para nós através desse livro. Então vai ser o livro da sequência aqui agora, Memórias de um Suicida, e nós vamos fazer então inicialmente uma pequena apresentação desse livro, depois a gente vai para a introdução e consequentemente depois para o prefácio que se encontra na sequência. Como eu tinha falado para vocês, eu procurei aqui na minha biblioteca, né, um livro muito interessante que eu ganhei, chamado Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, que é um livro que foi publicado, né, sobre uma entrevista de Dona Ivone do Amaral Pereira, que ela tinha dado, e ela falava um pouco sobre esse livro, sobre os bastidores, né, da publicação dessa obra. Então tem um pequeno trecho aqui que eu vou ler para vocês, mas assim, eu queria o livro completo, né, para trazer mais informações. Na verdade é um livreto, nada muito longo, mas ela fala das primeiras impressões, das imagens que eram projetadas na mente dela, nos desdobramentos que ela vivenciou, contemplando ali alguns dos cenários que ela descreve para nós aqui no livro. Enfim, um livro muito interessante que seria para nós uma introdução bacana. Mas ficamos aqui com um pequeno trecho e depois nós vamos diretamente para essa obra. Bom, em agosto de 1975, o extinto periódico carioca Obreiro do Bem publicou mais uma entrevista de Ivone Pereira, uma entrevista histórica em que a pupila de Charles fala sobre os primeiros contatos com o espírito Camilo Castelo Branco. O Obreiros do Bem, né, lembrando desse periódico, todos os espíritas reconhecem Memórias de um Suicida como uma autêntica obra-prima desses livros que aparecem a cada 100 anos. Como se travou seu conhecimento com Camilo Castelo Branco e quais as circunstâncias em que cercaram a captação do livro? Isso aqui é uma pergunta feita pelo periódico e depois ela responde então aqui na entrevista. Ela disse assim para nós: creio que meu conhecimento com Camilo seja até de vidas passadas, porque segundo as referências que tenho a respeito de meu pretérito, eu residi, ou pelo menos desencarnei em Lisboa, Portugal, e a primeira vez que o vi, nessa presente existência, contava 12 anos somente, não sabia que fosse ele Camilo Castelo Branco. Vi aquele espírito muito triste, torturado, mas, repito, não sabia que era Camilo. No ano de 1956, depois de ter sido dado a público, Memórias de um Suicida, em novembro de 1955, fui pela primeira vez a Pedro Leopoldo. Nunca havia conversado com o Chico, do mesmo modo, portanto, que nunca havíamos trocado ideias sobre esse assunto. Estávamos então na residência do Chico, onde na sala conversávamos com Dona Esmeralda Bittencourt, de quem ele era muito amigo, e a qual havia perdido 2 filhos em circunstâncias trágicas. Chico consolava-a muito. Foi quando recebeu para a Dona Esmeralda uma comunicação do filho que havia falecido depois do que escreveu alguma coisa que passou às minhas mãos, dizendo tratar-se de um soneto de Antero de Quental, a mim endereçado. Diz ele, continuou Chico,
que quando se deu o seu suicídio em Lisboa, ele era mocinho e recorda-se muito dos comentários da sociedade a esse respeito. Aceitei plenamente a comunicação, porque Chico não sabia de nada do que se havia passado comigo, nem mesmo da existência presente. Procurei então saber a época em que viveu Antero de Quental. Eu vim a constatar que foi justamente a tempo de Camilo Castelo Branco. Quanto às circunstâncias da captação do livro, não creio haja acontecido algo de especial propriamente. Apenas um belo dia, em 1926, depois do receituário que desenvolvia no Centro Espírita de Lavras, senti o braço escrever, vi Camilo, e começaram desde então a surgir os episódios de Memórias de um Suicida. Acontece que o escritor dava apenas as narrativas, sem nenhum comentário doutrinário. Como fosse muito nova e conhecesse pouco a doutrina, eu passei a achar que talvez se tratasse de mistificação. Mas como gostasse, no fundo, do que por assim dizer surgia no papel, continuei a escrever diariamente na instituição já citada, após o receituário abundantíssimo. Só 25 anos após, quando eu morava no Rio de Janeiro, tendo os espíritos me orientado no sentido de rever o livro, bem como terminá-lo, porque ele não estava completo, foi que se apresentou Leon Denis e auxiliou Camilo a elaborar o conteúdo doutrinário existente da obra. Aqui 2 comentários, para a gente poder concluir essa resposta que ela deu dessa entrevista. Divaldo Franco, em entrevista a mim concedida para a composição do livro Ivone Pereira, uma heroína silenciosa, afirmou que Francisco Cândido Xavier lhe havia contado impressões do espírito André Luiz sobre Memórias de um Suicida. André Luiz, diz a Chico, considerava-o o livro dos últimos 50 anos e dos próximos 50, ou seja, uma obra que viera a marcar um século. E depois, no item número 2 aqui para fechar, Antero T. Quental era originário de Açores, tendo nascido em Ponta Delgada em 18 de abril de 1842, vindo a cometer suicídio 11 de setembro de 1891. Também em Açores, poeta e escritor, invulgar e foi licenciado em Direito, tendo deixado textos políticos, poemas líricos filosóficos, prosas sócio-históricas e outros. A considerar o que o texto afirma, o suicídio de Ivone em Lisboa teria acontecido entre os anos de 1854 a 1867, considerando uma margem de erro razoável em relação à mocidade aludida por Antero. Então esse daqui é um trecho do livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, que foi publicado em 2007, um livro muito interessante para quem se interessar, que conta para nós um pouco das histórias, um pouco dos bastidores dessa obra, que é sempre muito bacana a gente conhecer. Isso faz parte, inclusive, do nosso objetivo de estudo. Bom dia, pessoal que chegou. Porque conhecer um pouquinho do autor, conhecer um pouquinho da obra em si, da constituição dessa obra, principalmente para nós, que somos estudantes da doutrina espírita, e entender o fenômeno, entender os fenômenos que envolveram a publicação desse livro, conhecer um pouquinho da forma como a obra se desenvolveu, para depois chegarmos no conteúdo, porque do contrário nós vamos simplesmente ler uma história. E nós veremos, na sequência desse livro, após estudarmos o Memória de um Suicida, nós entraremos nas obras de André Luiz, na sequência daquela vida no mundo espiritual. E começaremos, obviamente, por Nosso Lar. Então, o curioso entre Memórias de um Suicida e Nosso Lar é que até então muito pouco se conhecia sobre o plano espiritual, na forma como os espíritos se desenvolvem, na forma como os espíritos descrevem essa nova habitação. O que nós conhecemos do plano espiritual, ou do mundo espiritual, a partir de Kardec, ele foca muito na condição dos espíritos que lá se encontram. Então fala do seu estado moral, do seu estado emocional,
do seu estado mental, mas muito pouco conhecemos sobre, ou conhecemos a partir da codificação, sobre o mundo espiritual em si, em termos, entre aspas, né, de estrutura, em termos daquilo que é criado a partir da mente dos espíritos combinada com os fluidos que são manipulados, que são construídos, né? Então, assim como André Luiz, Chico Xavier também teve muita dúvida na publicação dessa obra, tanto que nós veremos na sua introdução Emmanuel dizendo para que ele publicasse isso, que era um fato, né, que eram fatos que ele relatava. Dona Ivone também teve essa mesma insegurança, como nós percebemos aqui nesse trecho dessa entrevista. Porque quando ela recebeu essa obra, ela ficou curiosa, claro, por tudo aquilo que era relatado, que era descrito, mas que não tinha ali uma combinação com aquilo que ela estudava, já que ela era bastante estudiosa, né, das obras de Kardec. Então, 25 anos após a publicação desse livro, com a colaboração de Leon Denis, né, um grande conhecedor e estudioso também da doutrina espírita, conseguiram então inserir passagens, fazer ali então algumas análises, né, de trechos que foram citados, para fazer com que a obra tivesse então uma base doutrinária também, né? Então, importante nós sempre lembrarmos desse detalhe, que muitas dessas obras que são publicadas, principalmente naquela época, né, nós falamos ali meados do século XX, então Chico Xavier na década de 1940, Dona Ivone na época de 1950, né, naquela década. Então eram épocas em que muito pouco se sabia sobre o mundo espiritual a respeito da vida dos espíritos. Então nós tivemos ali, a partir de André Luiz, então, uma nova visão, que nós tivemos ali, podemos dizer que houve ali uma divisão ainda dentro da doutrina espírita, entre aqueles que analisavam, se interessavam em conhecer a visão desses espíritos sobre o plano espiritual, e aqueles que rejeitavam. Então nós temos não apenas uma divisão dentro da doutrina espírita, mas instituições também que são criadas, fundamentadas nesses princípios. Algumas aceitam, outras rejeitam. Como no nosso caso de estudantes da doutrina espírita, olhamos todas as obras, nós analisamos tudo aquilo que é passado para nós e depois tiramos as nossas conclusões a partir da base doutrinária que nós estudamos nos livros da codificação, todos os livros que foram estudados por nós aqui na nossa sala. Então isso nos dá bastante segurança para estudarmos todos esses livros e fazermos essas comparações, porque aí nós podemos entender, a partir de uma citação que é trazida numa dessas obras, né, que são consideradas como romances, fazemos então essa comparação com aquilo que Kardec apresentava como uma base doutrinária, sem necessariamente apresentar essa nova visão do plano espiritual. Mas então nós fazemos um complemento. Então muitas vezes se fala nesses romances como obras complementares. Essa é uma expressão que eu não gosto muito, porque na verdade a doutrina espírita ela vai se desenvolvendo com o passar do tempo, a partir de novas orientações, a partir de novas revelações que são trazidas para nós por esses grupos de espíritos, né, que agora se manifestam, trazendo para nós mais informações. Então eu não gosto de dizer obras subsidiárias, como muitos dizem, né? Eu acho que elas também são obras que fazem parte desse conteúdo doutrinário, que trazem para nós, né, desde que comparadas e bem fundamentadas, né, com essas obras básicas que foram trazidas para nós, elas então na verdade vão expandindo cada vez mais a nossa visão sobre o plano espiritual, né? Então temos aí esse conteúdo. Vamos aqui então iniciar a apresentação dessa obra. Então, Memórias de um Suicida, Ivone do Amaral Pereira, ditada pelo espírito Camilo Castelo Branco, né? O Camilo Castelo Branco foi Camilo Cândido Botelho. Ele era um escritor do século XIX, né? Ele viveu ali desde o início do século XIX até o seu suicídio, também nesse mesmo século. Então ele foi um escritor, foi um jornalista, né, bastante importante naquela época em Portugal, e ali então ele trouxe para nós essa visão. Como nós veremos, e já vimos também no livro Recordações da Mediunidade, se não me engano, que nós estudamos do livro de Dona Ivone, ela falava sobre os romances mediúnicos, né? Então, nesses romances, ela dizia que os romances espíritas são diferentes dos romances mediúnicos. Qual a diferença?
O que ela apresentava para nós é que os livros que são considerados romances mediúnicos são apenas relatos, apenas histórias que são trazidas para nós sobre experiências vividas pelos espíritos no plano espiritual, ou contando suas histórias de existências anteriores. Os romances espíritas, eles têm como objetivo principal utilizar essas histórias, esses cenários que são apresentados, para trazer para nós um ensinamento doutrinário, e não simplesmente trazer para nós uma mera curiosidade. Porque nós vemos hoje na literatura, por exemplo, brasileira, quando nós pegamos um livro de Jorge Amado, e vemos ali uma das histórias que são contadas para nós, são histórias interessantes, que nós conhecemos ali um determinado contexto, conhecemos características das personagens, e nos envolvemos ali em alguma das tramas que são trazidas para nós. Então, um romance mediúnico, ele tem esse mesmo objetivo, de entretenimento, embora possa ter um conteúdo que seja ali para nós instrutivo. Mas no caso de um romance mediúnico de características espíritas, o objetivo principal dele é a instrução, é o aprendizado. Então nós lembramos, né, que quando estudamos nesse livro de Dona Ivone, que ela fala sobre, acho que foi Devassando o Invisível, não foi Recordações da Mediunidade não, eu acho que foi Devassando o Invisível. Ela falava para nós sobre, ou foi um dos dois, depois a gente lembra. Então ela falava para nós de um espírito que insistia em trazer para nós, através dela, a sua história. Que ela ia ganhar muito dinheiro com isso, que ela ia ficar famosa. E ele então resistiu a essa insistência, a esse assédio que ela sofria por esse espírito, porque o objetivo dele era simplesmente contar a história. Ele queria um médium para poder relatar a sua experiência. E ela então recusou, porque não tinha nada de fundo instrutivo para nós, a não ser de entretenimento. Então ela traz essa diferença entre o que é, de fato, um livro espírita, um romance espírita, ou simplesmente um livro mediúnico, que pode vir de qualquer médium, independente da filosofia que ele siga. Né? Quem fala assim não gostaria de ouvir que a obra de Kardec é subsidiária do cristianismo. Mas até mesmo Kardec, Tic-Tac, nós lembramos que a partir de 1865, na Revista Espírita, Kardec começa a abordar sobre os romances mediúnicos. Nós estudamos sobre isso, eu trouxe para vocês aqui vários artigos, onde nós tivemos oportunidade de ler ali sobre as opiniões de Kardec. Ele mesmo apresentava os romances mediúnicos, fazia críticas sobre esses romances, apresentando ali os seus aspectos positivos, os seus aspectos negativos. Então são formas, na verdade, de ilustrar tudo aquilo que é trazido para nós na teoria de uma base doutrinária. Então uma base que vem simplesmente com informações técnicas, filosóficas, científicas também, e os romances vêm então utilizar experiências reais, como Dona Ivone lembra, né, que os romances, em sua maioria, são experiências reais vividas pelos espíritos, e aí então nós utilizamos esse conteúdo técnico trazido pela doutrina espírita, pelas bases da doutrina espírita, a partir de Kardec e de outros estudiosos também, como o próprio Leon Denis que nós vimos, e depois começa a aplicar, fazendo comparações nessas obras, para mostrar para nós de que forma, por exemplo, que a mediunidade, de que forma que a lei de causa e efeito, as obsessões, de que forma que isso acontece na vida das pessoas de uma forma real, e não apenas de uma forma teórica. Então, temos nesse livro Memórias de um Suicida esse conteúdo trazendo para nós agora essa visão sobre o suicídio. Como nós vimos nos dramas da obsessão, no livro anterior que nós lemos, tivemos ali dois casos importantes. Dois casos que falavam sobre processos obsessivos, sobre a aplicação de lei de causa e efeito. Nesse livro em especial, nós vamos falar sobre o suicídio, sobre as suas consequências, a forma como os espíritos sofrem no plano espiritual as consequências desse ato, mas também mostra de que forma que os espíritos se reequilibram, de que forma que eles, vamos dizer assim, se reconstituem a partir das lesões que provocaram em si mesmos. Então, como eu falei para vocês, também é um livro que, embora traga um tema que seja bastante pesado, né, pela densidade do assunto, nós vamos abordá-lo, né, de uma forma bastante instrutiva para nós, tentando fazer dele, né, um guia
para os nossos estudos, analisando essa visão do suicídio, principalmente numa época como a nossa, em que nós temos ali temas que são abordados aqui pela mídia, né, falando, por exemplo, jogos em que os adolescentes se envolveram. A partir de 2002, um número crescente de suicídios entre adolescentes, né, e até mesmo o propósito, um dos grandes propósitos da doutrina espírita na época de Kardec, era exatamente combater aquela visão materialista, aquela visão nihilista, né, que significa que não acreditar em nada no plano espiritual, que acontecia naquela época em que o suicídio era uma saída simples que as pessoas adotavam. Então a doutrina espírita veio mostrar para nós uma nova realidade do plano espiritual para aquela época e também, né, de uma forma muito atual para os nossos tempos de hoje. Então nós vamos ver como saem nos jornais, né, jovens que cometem suicídio, seja por questões de depressão, não apenas jovens, mas pessoas também já maduras, né, que passam ali por dificuldades, passam por doenças emocionais, né, como é o caso da depressão, por exemplo, e acabam optando pelo suicídio como uma forma de acabar com esse sofrimento. Então nós vamos estudar agora, né, conhecendo no plano espiritual, a experiência desse espírito, porque nós lembramos sempre que o suicídio, embora ele seja ali colocado como o extremo do sofrimento que um espírito possa sofrer no plano espiritual a partir dessa ação, nós temos ali uma variedade quase que incontável de situações em que os espíritos se encontram. As suas motivações, a forma como ele desencarna, o tempo que ele leva para se recuperar, as experiências futuras que ele vai vivenciar. Então não existe aquela fórmula matemática dizendo que o espírito suicida vai viver isso. Nós teremos ali, veremos nesse livro, algumas situações que são bastante interessantes de outros espíritos suicidas, né, que Camilo conta para todos nós, e nós teremos ali cada um numa situação diferente. Então vai ser bem interessante para nós conhecer essa obra e aplicarmos, né, no nosso dia a dia, vendo essa realidade que nos envolve e também esse conhecimento que a doutrina espírita passa para todos nós. Muito bem, nós estamos aqui então. Esse livro ele é dividido em 3 partes. Aqui no índice nós temos, né, a primeira parte fala sobre os réprobos, aqueles que são suicidas, tudo aquilo que eles vivenciam, de dores, de sofrimentos, dificuldades. Depois fala sobre os departamentos, né, o ambiente onde os espíritos são socorridos, depois onde eles se desenvolvem, onde eles ali passam por aquele processo de redenção, vamos chamar assim, e depois a cidade universitária, que é onde os espíritos ali aplicam, né, todo aquele aprendizado que tiveram de uma forma a se desenvolverem. Temos aqui então 22 capítulos nessas 3 partes, que vai ser aqui então esse nosso roteiro. Aqui nós temos na introdução, Dona Ivone trazendo para nós uma mensagem importante, né, que ela assina e vai até, deixa eu ver aqui, o ano de o dia 18 de maio de 1954. Né? Então nós temos ali quase que 63 anos, né, que dia 18 agora próximo vai fazer. Né? Então ela assina no Rio de Janeiro, 18 de maio de 1854. Diz assim para nós então, essa introdução. Devo estas páginas à caridade de eminente habitante do mundo espiritual, ao qual me sinto ligada por um sentimento de gratidão que pressinto se estenderá além da vida presente. Não fora a amorosa solicitude desse iluminado representante da doutrina dos espíritos, que prometeu nas páginas fulgurantes dos volumes que deixou na terra sobre filosofia espírita, acudir ao apelo de todo o coração sincero que recorresse ao seu auxílio com o intuito de progredir, uma vez passado ele para o plano invisível, e caso a condescendência dos céus tanto lhe permitisse, e se perderiam apontamentos que desde o ano de 1926, isto é, desde os dias da minha juventude e dos albores da mediunidade, que juntos floresceram em minha vida, penosamente eu vim obtendo de espíritos de suicidas que voluntariamente acorriam às reuniões do antigo Centro Espírita de Lavras, na cidade do mesmo nome,
no extremo sul do estado de Minas Gerais, e de cuja diretoria fiz parte durante algum tempo. Refiro-me a Leon Denis, o grande apóstolo do Espiritismo, tão admirado pelos adeptos da magna filosofia e a quem tem os melhores motivos para atribuir as intuições advindas para a compilação e redação da presente obra. Isso aqui foi então que ela comentou naquela entrevista, que foi Leon Denis, então, em 1926, quando foi publicar, quando ela começou a psicografar, a 1955, quando o livro foi lançado, então Leon Denis se colocou ali como sendo ali um dos orientadores doutrinários para a finalização dessa obra, para não deixá-la apenas, como eu comentei com vocês, apenas como um romance, contando a história de um espírito, mas que tivesse um objetivo instrutivo, e é então nada mais, nada menos que Leon Denis teve esse papel, juntamente, obviamente, com outros tantos espíritos que colaboram na constituição dessas obras. Porque, como nós vemos nas próprias obras de Kardec, não foi apenas um espírito que trouxe ali a orientação, mas nós tivemos ali uma legião de espíritos que trabalhavam juntos para desenvolver ali os seus diversos aspectos, trazer ali outras tantas visões sobre aquele tema. Deixa eu ver aqui. Tic-Tac colocou, romance sugere fantasia e ficção, que não é o caso dos relatos dos desencarnados, Porque a ideia, a interpretação que nós fazemos hoje de um romance é uma ficção, mas na verdade o romance é uma história. E como lembra a Dona Ivone aqui, a esmagadora maioria dos romances que são trazidos para nós são de fatos vivenciados pelos espíritos. Um ou outro livro, que é uma ficção, como o próprio Kardec comentou na Revista Espírita naquela época, em 1865, que era ali uma obra que vinha da imaginação do escritor. Não tinha um conteúdo mediúnico, pelo menos não da forma ostensiva. No caso de Dona Ivone, ela lembra que os livros são trazidos para nós como sendo experiências vividas pelos espíritos. E o Amaury colocou também, nos romances são para nós hoje as mesas girantes do espiritismo que Kardec trouxe a atenção que muitos, inclusive o próprio. Eu acho que um pouco mais que isso, viu, Amaury, porque os romances eles tiveram um objetivo, como lembrou Dr. Bezerra de Menezes no livro Dramas da Obsessão, que nós estudamos, o último, ele falava exatamente sobre a necessidade da mudança de estratégia dos espíritos para chamar a nossa atenção sobre aquele conteúdo doutrinário, porque as obras da codificação por si mesmas, como por exemplo o Livro dos Espíritos ou o Livro dos Médiuns, eles não estavam atingindo o seu objetivo aqui no Brasil. E nós já conversamos sobre isso, eu trouxe para vocês algumas opiniões que eu tenho a esse respeito, mostrando que livros, como o caso, por exemplo, do Livro dos Espíritos, que é um livro muito técnico, um livro muito profundo, muito filosófico, para o Brasil, na época em que ele foi trazido para cá, encontrando ali uma sociedade intelectualmente pouco desenvolvida, com um pequeno círculo que tinha esse privilégio, mas a sociedade como um todo, uma sociedade ainda com atraso nesse desenvolvimento intelectual, de estudos, de compreensão, então esse livro não teria muito efeito para o povo brasileiro em si, a não ser para aquele pequeno grupo de intelectuais. Então os espíritos começaram a trazer para nós romances. Isso o Dr. Bezerra de Menezes afirma para nós nesse livro Dramas da Obsessão, lá no primeiro capítulo. Então ele fala exatamente sobre a necessidade dessa mudança de estratégia para divulgar a doutrina espírita através de histórias, ou seja, trazendo para nós um entretenimento, mas um entretenimento instrutivo. Então foi a forma que os espíritos encontraram de difundir. E nós que temos a oportunidade de estudar essas obras e também ilustrar com esses romances, nós acabamos ganhando duplamente, porque conseguimos estudar pela capacidade que nós temos hoje, já de o Livro dos Espíritos comemorou nesse mês de abril, nesse último dia 18, 160 anos. Então, um século e mais de um século e meio depois, nós temos hoje uma formação que nos permite fazer uma análise mais cuidadosa, mais atenciosa, e ainda temos
né, como complemento, o privilégio de ler essas histórias, de conhecer um pouquinho mais sobre a vida desses espíritos a partir dessa base doutrinária que nós tivemos. Então, acho que muito mais do que essas mesas girantes, é uma forma de complementar o nosso conhecimento. Se nós pensarmos a quantidade de livros que são vendidos, né, de romances mediúnicos espíritas, que são vendidos no Brasil, é uma quantidade muito significativa. E isso vai invadindo a casa das pessoas, vai se transformando em filmes, vai se transformando em novelas, né? Então, vai se difundindo cada vez mais. E enquanto uma novela que fala sobre reencarnação, contando ali a história de personagens, casais e tudo mais, muito mais do que a história dos casais em si, nós estamos aprendendo sobre a reencarnação. A lei de causa e efeito, sobre questões da mediunidade, né? Então tem um propósito, eu acho que muito mais profundo do que simplesmente despertar a atenção, mas está trazendo a instrução propriamente dita. É isso que eu acho que é fundamental. Beleza, Angelina. Descansa seu braço aí. Continuando então. Durante cerca de 20 anos, tive a felicidade de sentir a atenção de tão nobre entidade no mundo espiritual piedosamente voltada para mim, inspirando-me um dia, aconselhando-me em outro, enxugando-me as lágrimas nos momentos decisivos em que renúncias dolorosas se impuseram como resgates indispensáveis ao levantamento da minha consciência, engolfada ainda no opróbrio das consequências de um suicídio em existência pregressa. Aquela fala do suicídio que ela vivenciou na encarnação anterior, né? E durante 20 anos convivi, por assim dizer, com esse irmão venerável, cujas lições povoavam minha alma de consolações e esperanças, cujos conselhos procurei sempre pôr em prática, e que hoje, como nunca, quando a existência já declina para o seu ocaso, fala-me mais ternamente ainda no segredo do recinto mínimo, onde essas linhas são escritas. Então ela já começa a falar sobre o final da vida dela, né, porque afinal de contas ela já tinha ali uma idade mais avançada, então nesse momento as orientações de Leon Denis se tornavam muito mais importantes, né? E continua, isso tudo dentro daquele ambiente de intimidade que ela vivia com os espíritos. Dentre os numerosos espíritos de suicidas com quem mantive intercâmbio através das faculdades mediúnicas de que disponho, um se destacou pela assiduidade e simpatia com que sempre me honrou, e principalmente pelo nome glorioso que deixou na literatura em língua portuguesa, pois tratava-se de romancista fecundo e talentoso, senhor de cultura tão vasta que até hoje de mim mesma indago a razão por que me distinguira com tanta afeição se obscura, trazendo bagagem intelectual reduzidíssima, somente possuía para oferecer ao seu peregrino saber, como instrumentação, o coração respeitoso e a firmeza na aceitação da doutrina, porquanto, por aquele tempo, nem mesmo cultura doutrinária eficiente eu possuía. E aí, de fato, né, ela era jovem quando começou a receber essa comunicação, lembrando que ela tinha ali quase que adolescência, passando para a juventude. Então esse livro era realmente algo de um conteúdo filosófico muito profundo, e ela apenas dispondo ali da mediunidade e da boa vontade, sem nenhum tipo de conhecimento. Então é uma pergunta que ela realmente se faz, né, do porquê dela ter sido escolhida, sendo que havia aí tantos outros médiuns à disposição. Chamar-lhe-emos nessas páginas Camilo Cândido Botelho, contrariamos todavia seus próprios desejos de ser mencionado com a verdadeira identidade. Este nobre espírito, a quem poderosas correntes afetivas espirituais me ligavam, frequentemente se tornava visível, satisfeito por se sentir bem-querido e aceito. Até o ano de 1926, porém, só muito superficialmente ouvira falar em seu nome. Não lhe conhecia sequer a bagagem literária, copiosa e erudita. Não obstante, veio ele a descobrir-me, em uma mesa de sessão experimental,
realizada na fazenda do coronel Cristiano José de Souza, antigo presidente do Centro Espírita de Lavras, dando-me então a sua primeira mensagem. Daí em diante, ora em sessões normalmente organizadas, ora em reuniões íntimas, levadas a efeito em domicílios particulares ou no silêncio do meu aposento, altas horas da noite, dava-me apontamentos, noticiário periódico, escrito ou verbal, ensaios literários, verdadeira reportagem relativa a casos de suicídio e suas tristes consequências no além-túmulo, na época verdadeiramente atordoadores para mim. Porém, muito mais frequentemente, arrebatavam-me ele e outros amigos e protetores espirituais do cárcere corpóreo, a fim de, por essa forma cômoda e eficiente, ampliar ditados e experiências. Então, meu espírito alçava ao convívio do mundo invisível, e as mensagens já não eram escritas, mas narradas, mostradas, exibidas à minha faculdade mediúnica, para que, ao despertar, maior facilidade eu encontrasse para compreender aquele que, por mercê inestimável do céu, me pudesse auxiliar a descrevê-las, pois eu não era escritora para o fazer por mim mesma. Aqui a gente vale um comentário, que nós já estudamos isso nos livros anteriores, a importância da forma como os espíritos acabam trazendo essas comunicações e da forma como os médiuns vivenciam tudo isso. Então nós temos aqueles livros que são psicografados meramente por intuição. Então as ideias vão surgindo na mente do médium e ele vai então somando ao seu conhecimento, trazendo para nós essas obras. Outras vezes são ditados apenas, em que os médiuns simplesmente se servem de instrumentos para os espíritos, né, para materializar essas obras através da psicografia, e outras vezes nós temos ali uma comunhão de pensamento entre os espíritos e os médiuns, em que muitas vezes, mais do que essa simples comunhão, nós temos ali a própria vivência do médium, através da emancipação, do desdobramento, encontrando esses cenários, encontrando então essas personagens, e muitas vezes vivenciando aquilo que eles mesmos vivenciaram, né, que os espíritos vivenciaram. Então o Chico, por exemplo, fazendo aqui uma comparação daquilo que André Luiz trazia de relato, diante de muitas vezes da confusão e até mesmo de um pouco de descrença que ele tinha, né, quando ele começou a receber esses relatos, ele mesmo foi transportado então para essas comunidades do plano espiritual para ver em loco, através da emancipação, aquilo que então depois ele descreveria. Então ele não era apenas mais um instrumento, mas ele era também vamos dizer assim, um repórter do plano espiritual, porque ele relatava aquilo que ele via. Então ele poderia somar a experiência do espírito que contava, falando sobre uma determinada situação, somado aquilo que ele próprio vivenciou. E isso é importante, né, para o nosso conhecimento de estudo sobre mediunidade, porque nós entendemos de que forma que se dão essas comunicações. E não simplesmente acontece de o médium se tornar um mero secretário dos espíritos, fazendo transcrições daquilo que eles relatam, mas o médium se torna um colaborador, um coparticipante daquelas experiências, né? Então isso é muito importante para nós entendermos ao estudarmos sobre essa questão dos fenômenos. Lá no livro dos médiuns, por exemplo, quando nós estudamos sobre psicografia, em que Kardec dedicou ali um capítulo especial para falar desse fenômeno, ele falava sobre os vários tipos de médiuns psicógrafos. Aqueles que eram receitistas, aqueles que eram romancistas, aqueles que que tinham ali uma experiência poética, outros que eram muito mais técnicos, filosóficos. Enfim, a psicografia não é simplesmente um médium se sentar à mesa e começar a escrever. Cada médium psicógrafo tem ali uma habilidade específica que ajuda nesse desenvolvimento. Então nós vimos aqui, por aquilo que nós já estudamos de Dona Ivone, e também depois estudaremos sobre os trabalhos do Chico também, junto com André Luiz, nós veremos que existe ali um fenômeno que vai muito além da simples psicografia. Mas emancipação, colaboração, relato, enfim, situações bastante interessantes para todos nós. Continuando. Essas páginas, portanto,
rigorosamente, não foram psicografadas, pois eu via e ouvia nitidamente as cenas aqui descritas. Observava as personagens, os locais, com clareza e certeza absolutas, como se os visitasse e a tudo estivesse presente, e não como se apenas obtivesse notícias através de simples narrativas. Se descrevia uma personagem, ou via ou alguma paisagem, a configuração do exposto se definia imediatamente à proporção que a palavra fulgurante de Camilo ou a onda vibratória do seu pensamento as criavam. Foi mesmo por essa forma essencialmente poética, maravilhosa, que obtive a longa série de ensaios literários fornecidos pelos habitantes do invisível, e até agora mantidos no segredo das gavetas e não psicograficamente. Então foi exatamente o que ela fala aqui agora. E não apenas obras psicografadas, mas obras em que ela ajudou a escrever a partir daquilo que ela viu. Porque nós lembramos, quando nós estudamos nas psicografias, lá junto com Kardec, no livro dos médiuns, os espíritos têm uma grande dificuldade de trazer para nós um relato sobre uma situação, trazer para nós ali conhecimento sobre determinadas áreas de conhecimento, se o médium não tem essa bagagem. Fica muito difícil. Seria como eu comentei com vocês, nós escrevemos uma carta em inglês, num idioma desconhecido de nós, por um espírito que não é brasileiro, que não fala a nossa língua. Então ele teria que não apenas contar a sua história, mas ele teria que soletrar as palavras, já que quando não se tem um conhecimento sobre o vocabulário de um determinado idioma, nós não sabemos como escrever as palavras. Para facilitar mais ainda a nossa vida, vamos imaginar que um espírito que tem ali conhecimento, que seja ali, que tem uma história árabe, venha trazer para nós uma psicografia em árabe. Nós não sabemos escrever uma letra sequer, um caractere, um símbolo árabe sequer. Então o espírito teria que pegar na nossa mão, de uma forma mecânica, desenhar letra por letra, desenhar símbolo por símbolo para trazer para nós uma história. Dá para imaginar o tamanho do trabalho que seria. Agora, se por acaso ele pega ali um médium que seja poliglota, que tenha ali uma fluência nesse idioma, ele simplesmente conta a sua história. Então dá para ver como é para os espíritos, essa dificuldade, essa barreira que eles acabam encontrando para os médiums que temos aqui. Se o médium não tem uma formação nessa área, não tem um conhecimento doutrinário, não tem uma capacidade literária, por exemplo, de trazer para nós um relato, o médium tem grande dificuldade. No caso de Dona Ivone, que ela dizia que não tinha essa facilidade, mas os espíritos utilizavam como recurso exatamente essa experiência da emancipação, para que ela vá para o mundo espiritual, veja a história e depois ela conte aquilo que ela viu. Isso acaba depois substituindo o impedimento que ela tem dessa habilidade literária, porque embora ela não tivesse sido naquela época, pelo menos não havia sido revelado para ela a capacidade literária, ela tinha uma afinidade com os espíritos suicidas. Então isso também facilitava, e até mesmo para ela era uma necessidade de vivenciar essa experiência como um aprendizado. Então nós vemos que os espíritos vão tentando encontrar formas de relatar tudo isso, E até mesmo a gente já comentou também que o Chico teve uma experiência muito interessante, quando Augusto dos Anjos, se não me engano, queria passar para ele um texto, um poema sobre a formação do universo, falar sobre as maravilhas da criação e tudo mais, e aí então o espírito acabou dizendo para ele exatamente que não adiantava forçar a cabecinha dele, que ele não conseguia. E aí na entrevista ele dizia assim, quem era eu para falar sobre o universo se eu estava ali apenas regando o canteiro de alho, ali quando ele trabalhava naquele armazém, Então, os espíritos encontram realmente essas dificuldades. Exatamente, Tic-Tac. E não apenas do véu da carne, mas também da própria capacidade do espírito. Porque até mesmo como um espírito liberto da matéria, ele também tem as suas limitações intelectuais. Eu, por exemplo, não tenho habilidade nenhuma para desenho. Se um espírito vier desenhar através de mim, ele vai sofrer muito. Eu vou ter que fazer um estágio de 1 ano, pelo menos, rabiscando alguns traços, tendo ali alguma habilidade, para tentar desenhar alguma coisa. Então fica muito difícil para o espírito encontrar um médium que não tem aquela capacidade
para ajudá-lo naquele desenvolvimento. Um espírito que vai relatar sobre fatos da história ou falar sobre textos bíblicos para o médium que nunca estudou sobre esse assunto, o médium vai ter que construir palavra por palavra para poder transmitir aquilo. Se é o médium que estuda os evangelhos, que tem um conhecimento bíblico mais profundo, o espírito simplesmente lança as ideias que o médium rapidamente já assimila. Porque ele tem essa capacidade, ele tem essa facilidade. Então nós criamos para esses espíritos uma barreira. Por isso que nem todos os médiums estão aptos para trabalhar com qualquer espírito. Isso é importante, nós sabemos, para entendermos exatamente de que forma que se dão essas psicografias. E principalmente valorizarmos espíritos, por exemplo, como Chico Xavier, que era receitista, que trazia ali cartas de espíritos, que escrevia romances. Então, assim, um médium que tinha ali habilidades múltiplas dentro do campo da psicografia. E Dona Ivone acabou também se revelando depois como também uma médium que tinha essa facilidade. Continuando. Rapidamente, tá. Da psicografia dos espíritos que me assistiam, apenas se utilizavam para os serviços de receituário e pequenas mensagens instrutivas referentes ao ambiente em que trabalhávamos. E posso mesmo dizer que foi graças a esse estranho convívio com os espíritos que me advieram as únicas horas de felicidade e alegria que desfrutei nesse mundo, como a resistência para os testemunhos a que fui chamado a apresentar a grande lei. No entanto, as referidas mensagens, os apontamentos feitos ao despertar, eram bastante vagos, não apresentando nem a feição romântica, nem as conclusões doutrinárias que depois, para eles, criou o seu compilador, por lhes desejar aplicar meio suave de expor verdades amargas, mas necessárias no momento que vivemos. Perguntar-se-á por que o próprio Camilo não o fez, pois teria certamente capacidade para tanto. Responderei que, até o momento em que essas linhas vão sendo traçadas, ignoro-o tanto como qualquer outra pessoa. Jamais perquiri, aliás, dos espíritos a razão de tal acontecimento. De outro lado, durante cerca de 4 anos, vi-me na impossibilidade de manter o intercâmbio normal com os espíritos por motivos independentes da minha vontade. Brás colocou aqui para nós, um médium puramente mecânico nem sabe o que está escrevendo. E acaba sendo, né, Brás, como nós vimos lá, Kardec coloca para nós, que os médiums puramente mecânicos são aqueles que, embora para os espíritos tenham ali a facilidade de comunicação, porque não há interferência, por outro lado acaba sendo mais desgastante, porque acaba sendo, na verdade, um fenômeno físico. Então, nesse caso, se você tem um médium que é sensível às ideias dos espíritos e tem um conhecimento que ajuda no desenvolvimento daquele tema, o espírito então tem muito mais facilidade para poder se desenvolver. Fatival colocou para nós, né, Dona Ivone também narra a experiência de pessoas simples com muita mediunidade, trabalhos maravilhosos, né, que nós vimos ali nos centros que ela trabalhava, né, ela fala sobre isso também realmente. Dudu colocou, né, tenho recebido psicografias de irmãos da Síria, e eu semi-mecanicamente ouço eles ditarem a língua deles, porém a escrita vem toda em português, na nossa língua. Essa filtragem é feita pelo médium ou pela ajuda da espiritualidade. Como nós vimos, né, o fenômeno que acontece quando vem um espírito de outro local, nós lembramos que os espíritos falam através do pensamento. Né? Então, pelo pensamento, eles transmitem para nós as ideias e nós, então, né, os médiuns, nós não, né, vocês médiuns, acabam psicografando nesse próprio idioma. Então, existe, sem dúvida nenhuma, uma mudança nesse processo, né, o trabalho feito pelos espíritos, para ajudar, porque muitos espíritos, embora eles sejam desencarnados, eles se encontram ainda limitados pela cultura que eles vivenciavam. Então nós temos espíritos no plano espiritual que, enquanto não se desprendem dessa última encarnação, eles continuam falando, continuam escrevendo. Né? A xilografia não é nesse caso, Brás, porque a xilografia seria você escrever no idioma desconhecido. Nesse caso são espíritos de outros locais que trazem em português.
Não somente a xenografia, mas também a xenoglossia, que é falar num idioma estranho. Que não é o caso que acontece, já que a psicografia vem em português mesmo, né? Assim como a psicofonia também. Então esse trabalho feito no plano espiritual em que os espíritos transmitem a ideia. Né? E muitas vezes também é interessante a gente lembrar que na Síria, por exemplo, né, onde nós temos ali grande parte dos habitantes, né, que são de uma cultura que não tem afinidade com a comunicação com o plano espiritual, como no caso, por exemplo, de católicos, como no caso de muçulmanos, muitos espíritos querem trazer essa comunicação, mas não encontram veículos no ambiente onde eles se encontram. Então é natural que eles vão em busca de outras culturas, de outros indivíduos, né, que vivenciam essa facilidade para trazer essas comunicações. A ideia que a gente tem que ter depois, né, o que é uma grande dificuldade para nós, é por que eles estão fazendo isso e para quê? Qual é o propósito disso? O que isso pode trazer como facilidade para eles, né? Então, infelizmente, não temos essa resposta de imediato, né? Continuando, vamos lá. E enquanto as barreiras existentes foram arredadas do meu caminho, o autor das mensagens só acudiu aos meus reiterados apelos a fim de participar sua próxima volta à existência planetária. Encontrei-me, então, em situação difícil de redigir o trabalho, dando feição doutrinária e educativa às revelações concedidas a meu espírito durante o sono magnético, as quais eu sabia desejarem as nobres entidades existentes fossem transmitidas à coletividade, pois eu não era escritora, não me sobrando capacidade para, por mim mesma, tentar a experiência. Releguei-os, portanto, ao esquecimento de uma gaveta de secretária e orei, suplicando auxílio e inspiração. Orei, porém, durante 8 anos diariamente, sentindo no coração o ardor de uma chama viva de intuição, segredando-me aguardasse o futuro, destruindo os antigos manuscritos. Até que, cerca de 1 ano, recebi instruções, não destruindo os antigos manuscritos. Até que, há cerca de 1 ano, recebi instruções a fim de prosseguir, por ser-me-ia concedida a necessária assistência. Aqui vale só um comentário, né, que eu me recordo de uma entrevista que foi dada por Raul Teixeira, quando do início do seu trabalho de psicografia, eram muitas mensagens que chegavam para eles. Mensagens pequenas histórias. E ele escrevia e ia guardando, então pilhas e mais pilhas de papéis com psicografias. Até que chegou então o espírito Camilo, também por coincidência com esse mesmo nome, que dizia que a partir daquele momento ele estaria pronto para o trabalho efetivamente doutrinário. Que ele deveria jogar fora tudo aquilo que ele psicografou. E ele ficou indignado, né? Como assim jogar fora? Tudo isso, ele falou, tudo isso que você escreveu até agora foi só exercício para você desenvolver a sua mediunidade, desenvolver sua capacidade mediúnica, né, com afinidade com os espíritos e tudo mais. Agora você vai começar a trabalhar. Então ficou durante muito tempo ali só escrevendo. A mesma coisa aconteceu também com o Luiz Antônio Gasparetto, através daquele trabalho de psicopictografia, que eram aquelas pinturas mediúnicas. Ele também contava que no início os espíritos insistiam para que ele pintasse, então eram rabiscos e mais rabiscos, curvas, cores, pincéis, tinta, sujeira, até que começou efetivamente o trabalho de psicopictografia. Aí começaram a vir os grandes pintores que nós conhecemos desse trabalho, como Monet, Picasso e dentre outros, né, grandes conhecidos das obras da pintura, né, da pintura. Então, inicialmente, o médium precisa exercitar esse trabalho. E geralmente são espíritos, claro, né, espíritos menos desenvolvidos, assim, em termos de objetivos doutrinários, né, e grandes missionários, porque são espíritos apenas para ajudar naquele trabalho. Seria como se fossem, assim, as professoras do ensino fundamental ensinando aquelas matérias básicas, né, da língua portuguesa, de ciências, de matemática, para que depois o aluno vá para a faculdade e consiga então se aprofundar. Mas tudo começa naquele beabá,
naquelas contas simples, naquelas primeiras letras, no trabalho de caligrafia. Então com o médium acontece a mesma coisa. Os espíritos primeiro ajudam no desenvolvimento da mediunidade para depois começar o trabalho. E são grupos de espíritos diferentes que fazem esse trabalho. Esse é um detalhe curioso que Kardec menciona sobre isso lá no Livro dos Médiuns. Continuando. Então no caso dela que nós vimos, né, que ela não jogasse fora esse material que foi apresentado para ela. Só um instante que eu me perdi aqui. Achei. Que não jogasse fora esse livro, que aguardasse o momento certo no futuro. E aí então, 26 anos depois, 25 anos depois, esse trabalho surgiu. Então olha o trabalho de paciência que ficava, né? Todos os dias você abria aquela gaveta e via aquela papelada. E os anos foram passando, 25 anos depois esse trabalho então foi concluído. Então não é um trabalho de um dia para outro, né? Prosseguindo, porém, direi que tenho as mais fortes razões para afirmar que a palavra dos Espíritos é cena viva e criadora, real, perfeita, em sendo também uma vibração do pensamento capaz de manter, pela ação da vontade, o que desejar. Durante cerca de 30 anos tenho penetrado de algum modo os mistérios do mundo invisível, e não foi outra coisa o que lá percebi. É de notar, todavia, que ao despertar, a lembrança somente me acompanhava quando os assistentes me autorizavam a recordar. Na maioria das vezes em que me foram facultados esses voos, apenas permaneceu a impressão do acontecido, a íntima certeza de que convivera por instantes com os espíritos, mas não a lembrança. Ela fala sobre isso no livro Recordações da Mediunidade, quando ela lembra que, para que ela vivenciasse uma experiência no plano espiritual e tivesse depois a clareza das ideias para relatar isso, para escrever isso para a publicação, os espíritos precisavam então trazer ali aquela aplicação de passes, né, magnéticos, para que pudesse fixar essas imagens na sua mente. Porque do contrário ela sabia que tinha vivido alguma coisa, mas não se lembrava do que. Então, porque assim como os nossos sonhos são confusos muitas vezes, porque nós lembramos, né, de uma sensação, de uma impressão, imagens que são confusas, fragmentadas e tudo mais, para que a gente possa fazer um relato claro, há necessidade da lucidez desse pensamento. Então, no caso dela, tinha essas lembranças, mas não a clareza. Os mais insignificantes detalhes poderão ser notados quando um espírito iluminado ou apenas esclarecido falar, como, por exemplo, uma camada de pó sobre o móvel, um esvoaçar de brisa agitando um cortinado, um véu, um laço de fita gracioso, mesmo com o brilho da seda no vestuário feminino, o estrelejar das chamas na lareira e até o perfume, pois tudo isso tive ocasião de observar na palavra mágica de Camilo, de Vitor Hugo, de Charles, e até do apóstolo do Espiritismo, Bezerra de Menezes, a quem desde o berço fui habituado a venerar por meus pais. Aqui o que ela comenta é que esses detalhes, quando você vai trazer um romance, né, por exemplo, né, nós perdemos muitos detalhes quando você vê, por exemplo, um filme que ele é produzido baseado numa obra literária. Então, quando nós vemos um filme, nós perdemos muitos detalhes que são tirados do livro. Eu li, por exemplo, o livro O Nome da Rosa, que depois foi transformado em filme, né, O Nome da Rosa também, com Sean Connery, né, que era o ator principal. E ali é impressionante a perda de detalhes que nós temos no filme, quando nós vemos assim apenas as esculturas, os ambientes, as pessoas passando e tudo mais. No livro eles contam cada curva, cada poeira, cada detalhe da roupa, uma linha que está pendurada, um rasgo, um cabelo fora do lugar. No filme você não vê isso. Nós passamos tão rápido, né, principalmente se o filme é legendado, você nem presta atenção nos detalhes que estão lá atrás. No livro tem esses detalhes todos. Então o que ela lembra para nós é exatamente isso. Se por acaso não tem essa ajuda dos espíritos para poder fixar essas imagens, ela colocou para nós, por exemplo, olha só, uma camada de pó sobre o móvel,
o esvoaçar de brisa agitando um cortinado, um véu, um laço de fita gracioso, mesmo com o brilho da seda no vestuário feminino, esse tipo de coisa ele acaba passando despercebido, ou muitas vezes até mesmo esquecido pelo médium, se ele não tem o auxílio para detalhar isso no livro que ele vai trazer. E isso é um detalhe precioso, que enriquece a obra, que estimula a nossa imaginação. Então é exatamente do que ela fala desse processo. E continua. Certa vez, em que Camilo descrevia uma tarde de inverno rigoroso em Portugal, juntamente com o interior aquecido por lareira bem acesa, senti invadir-me tal sensação de frio que tiritei, buscando as chamas para aquecer-me, enquanto, satisfeito com a experiência, ele se punha a rir. Aliás, o fenômeno não será certamente novo. Não foi por outra forma que João Evangelista obteve os ditados para o seu Apocalipse e que os profetas da Judéia receberam as revelações com quem instruíram o povo. No Apocalipse, versículos 10, 11 e seguintes do primeiro capítulo, o eminente servo do Senhor positiva o fenômeno a que aludimos, em pequenas palavras. Eu fui arrebatado em espírito, um dia de domingo, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o em um livro e envia-o às 7 igrejas, etc, etc. E todo o importante volume foi narrado ao apóstolo assim, através de cenas reais, palpitantes, vivas, em visões detalhadas e precisas. O Espiritismo tem amplamente tratado de todos esses interessantes casos para que não se torne causa de admiração o que vimos expondo. E no primeiro capítulo da magistral obra de Kardec, a Gênese, existe esse tópico, certamente muito conhecido dos estudantes da doutrina dos espíritos. Aí tem aqui, abrem aspas. As instruções dos espíritos podem ser transmitidas por diversos meios, pela simples inspiração, pela audição da palavra, pela visibilidade dos espíritos instrutores, nas visões e aparições, quer em sonho, quer em estado de vigília, do que há muitos exemplos do Evangelho, na Bíblia e nos livros sagrados de todos os povos. Isso aqui palavras de Kardec, então, do livro A Gênese. Rapidamente aqui, deixa eu ver o que vocês escreveram. André colocou esses detalhes, quase nos levam ao local, e o objetivo da obra, André, é exatamente esse, né? Fazer com que nós participemos daquilo que o Espírito está vivenciando, senão vai ficar um relato superficial. Então a literatura tem exatamente, né? Por isso que hoje é importante, né, fazendo aqui só um parêntese, que os professores, né, das escolas de literatura insistam que os alunos leiam, exatamente para estimular a imaginação, para poder fortalecer o vocabulário, né, para criar ali um arquivo mental que ajude depois, né, na sua vida de um modo geral. Então agir que eu diga, né, André? O Humberto colocou para nós, um filme traz a época para nós e o livro nos leva para a época, né? Pois é. Se nós tivermos oportunidade, né, de lermos uma obra e depois assistirmos a um filme, nós teremos ali uma visão completa. E de certa forma também, né, Humberto, a gente tem esse detalhe, que se o livro não for assim bem feito, o filme não for bem feito, vai com Deus, André, até mais, beijos. Se o filme não for bem feito, com bons atores, a gente fica com aquela marca negativa também, porque tem muitas personagens de filmes, né, que temos os atores, temos os cenários, que a gente não consegue imaginar outra coisa que não seja aquilo. No caso, por exemplo, do Nome da Rosa, que eu falei para vocês, o filme é perfeito, né? O filme é excelente, com atores excelentes, com interpretações excelentes, então fez com que o livro ganhasse realmente vida. Agora tem filmes que eu já tive a oportunidade de assistir baseado em livros, que acabou com o livro. Porque você lê o livro e você lembra daquele ator que foi ruim, que o filme foi ruim, então acaba sendo muito negativo, né? E para muitos, né, não é o caso, mas para muitos, por exemplo, Nosso Lar, ele acabou criando o livro, criando vida, a partir do filme. Então quando você lê o Nosso Lar de novo, quando nós tivermos a oportunidade de ler o Nosso Lar, nós veremos aquelas mesmas personagens, aqueles mesmos atores.
Então tem um lado positivo e um lado negativo. Se o filme é bem feito, ótimo, enriqueceu o livro. Mas se o filme é mal feito, o livro fica naquele pecado depois, né? O Chiquita colocou, né, também o livro que nos leva ao futuro, né, como Apocalipse, por exemplo, né, sim. O livro ele tem a oportunidade, a literatura de um modo geral, ele é atemporal, né, porque ele pode nos levar para o passado, para o presente ou para o futuro. Ele também pode ser um livro sem limites geográficos, sem limites espaciais, né? Então tem essa facilidade para todos nós. Isso é importante, tudo que a gente está conversando agora é importante para a gente poder entender o livro que nós vamos ler agora, que é a Memória de um Suicida. Que os relatos que vão ser trazidos para nós, todos eles foram desenvolvidos por essas técnicas, por esses recursos e tudo mais, né? O Brás colocou nele 3 páginas dos 4 evangelhos e rejeitei. Eu nem comecei a ler, viu, Brás? Tem tanto livro importante para ler que se me desviar um pouco eu acabo não lendo nada. Continuando, vamos lá para a gente finalizar. Longe de mim a veleidade de me colocar no plano equivalente ao daquele missionário acima citado, isto é, João Evangelista. Quer dizer, né, o João Evangelista, ele trouxe o Apocalipse, né? Então ela, longe de mim, se comparar com ele, né? Longe dela se comparar com ele. Pelas dificuldades com que lutei a fim de compor este volume, patenteadas ficaram ao meu raciocínio as bagagens de inferioridades que me deprimem o espírito. O discípulo amado, porém, que em sendo missionário escolhido, era também modesto pescador. Teve sem dúvida o seu assistente espiritual para poder descrever as belas páginas aureoladas de ciência e ensinamentos outros, de valor incontestável, os quais romperiam os séculos glorificando a verdade. É bem provável que o próprio mestre fosse aquele assistente. Não posso ajuizar quanto aos méritos desta obra. Proibi-me durante muito tempo levá-la ao conhecimento alheio, reconhecendo-me incapaz de analisá-la. Não me sinto sequer à altura de rejeitá-la, como não ouso também aceitá-la. Vós o fareis por mim. De outra coisa, porém, estou bem certo. É que essas páginas foram elaboradas do princípio ao fim, com o máximo de respeito à doutrina dos Espíritos e sob a invocação sincera do nome sacrossanto do Altíssimo. Rio de Janeiro, 18 de maio de 1954, Ivone do Amaral Pereira. Né? Então há necessidade, a gente lembra, dos espíritos, dos médiuns, de muitos médiuns, trazerem essa introdução para darem um depoimento pessoal sobre a forma como a obra se desenvolveu, sobre as experiências que eles vivenciaram, para não dar aquela ideia de que foi simplesmente uma criação, uma ilusão, uma fantasia. O livro Memórias de um Suicida, ele acaba sendo muitas vezes rejeitado, assim como também as obras de André Luiz, pelo fato dos críticos acharem que os médiuns estavam se deixando levar por essas ilusões, por essas fantasias trazidas pelos espíritos. Então nós vemos nessas introduções, tanto aqui como veremos também no nosso lar, os médiuns como Chico Xavier e a própria Dona Ivone, falando, né, primeiro apresentando o currículo incontestável que eles têm, o trabalho, a missão, o conhecimento que eles possuem, ou que possuíam na época, e tudo mais, a forma como o livro se desenvolveu, quem foram os espíritos que deram assessoria. É como se eles tivessem que dar para nós uma satisfação para que nós acreditássemos que eles estão falando a verdade. É aquela história assim, olha, o que eu estou falando para vocês não é mentira, é uma verdade. Então, conhecendo o espírito, né, lembrando que Chico Xavier, quando trouxe o nosso lar naquela época, ele era um jovem. Ele não tinha a fama que ele tem hoje, porque nós conhecemos o Chico Xavier com quase 100 anos de experiências no trabalho mediúnico. Eu falo quase 100 anos porque com 4, 5 anos de idade ele já começava a ter as suas experiências. Então hoje para nós é muito fácil conhecermos Chico Xavier, conhecermos Dona Ivone, ali no alto dos seus 80 e poucos anos, né, quando ela desencarnou e tudo mais. Mas na época em que essas obras foram publicadas, eram jovens.
Eram jovens meros desconhecidos, eram livros que mudariam a visão de aspectos do plano espiritual que até então não eram conhecidos. Então ela está tentando se justificar para nós aqui, para mostrar que o livro que ela trouxe, por mais impressionante que seja, muitas vezes até ilusório em algumas passagens, é aquilo que ela viu, é aquilo que ela sentiu. Então, da nossa parte, a leitura, o estudo de boa-fé, leva em consideração também essa bagagem que ela apresenta para nós do conjunto de sua obra, do conjunto do seu trabalho. E não simplesmente rejeitar por rejeitar. Que é uma coisa que eu realmente tenho ali sinto uma tristeza muito grande quando eu vejo atitudes dessa forma. Eu não leio porque eu não gosto, porque eu não acredito. É como se nós estivéssemos dando um atestado para aqueles que construíram aquelas grandes fogueiras no passado, queimando livros, simplesmente porque não concordam. Simplesmente não abrem suas mentes para analisar o conteúdo, fazer comparação, ouvir o que o médium tem a dizer sobre aquilo que ele vivenciou. Então nós vamos nos dar a esse privilégio de ler uma obra como essa, e da mesma forma também vamos ali colaborar, né, fazendo ali as nossas comparações, fazendo os nossos estudos a partir daquilo que ela apresentou. Então esse é o nosso propósito. O Brás colocou, né, Apocalipse depende muito do senso crítico do leitor. Sim, né, Brás? A igreja só veio aceitar ele muito tarde para incluir na Bíblia, né, recheou com suas palavras. Né? Aquilo que a gente falou, né, Brás? A Bíblia é sempre aquela ideia. Depende de quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, qual era a ideia que tinha naquele momento. É isso que é importante, né? Sim, e ainda é o encontro das obras de Kardec, né, que é importante, tanto que ela fala, né, que o livro só foi lançado depois que Leon Denis trouxe o conteúdo doutrinário. E aí, como ela coloca para nós, como Dona Ivone sempre fez isso, em todos os livros que nós estudamos, nesses 3 livros, e nesse próximo que vai começar, ela fala muito isso. Ela segue rigorosamente o conteúdo doutrinário. Ela afirma isso, como estudiosa que ela era também do Livro dos Espíritos. Tiquitá colocou, né, para a gente finalizar, né, deveríamos observar também a autoria dos evangelhos, né, se foi o homem apóstolo, o Espírito Consolador dado por Jesus. Né? Também aquela ideia que eu falo para vocês, a gente não consegue ter ali uma clareza, uma certeza de quem são os autores espirituais, principalmente daquela época da Bíblia. Principalmente das manipulações, das mudanças, inserções, retiradas. Então, tantas mudanças que acabaram ocorrendo, a gente fica com a essência daquilo que é apresentado para nós. Então é isso, pessoal. Fechamos por aqui. O próximo texto que nós vamos estudar aqui. Eu vou ler agora, pequenininho. Está aqui, ó. Prefácio da 2ª edição. Revisão criteriosa impunha-se nessa obra que há muitos anos me fora confiada para exame e compilação em virtude das tarefas espiritualmente a mim subordinadas, como da ascendência adquirida sobre o instrumento mediúnico a meu dispor. Aqui Leon Denis está explicando exatamente o que ele fez para poder trazer essa avaliação, ou esse conteúdo doutrinário que ele acabou acrescentando aqui nessa obra. Né? Então ele está explicando essa revisão que foi feita. Filo, todavia, algo extemporaneamente, já que não me fora possível fazê-lo na data oportuna, por motivos afeitos mais aos prejuízos das sociedades terrenas, contra que o mesmo instrumento se debatia, do que a minha vontade de operar atento no cumprimento do dever. Aqui ele fala que ele fez a avaliação depois desse tempo todo, porque primeiro, naquela época em que a obra foi lançada, o Brasil não estava preparado para ela. E segundo, que a própria Dona Ivone resistia a essa obra, porque ela achava que seria talvez uma mistificação, uma ilusão. Então não foi por falta de vontade de Leon Denis, mas pelas circunstâncias. E a revisão se impunha tanto mais quanto, ao transmitir a obra, me fora necessário avolumar de tal sorte as vibrações ainda rudes do cérebro mediúnico, operando nele possibilidades psíquicas para a captação das visões indispensáveis ao feito, que ativadas ao grau máximo que àqueles seria possível comportar, tão excitadas se tornaram que seriam quais catapultas rebeldes
nem sempre obedecendo com facilidades à pressão que lhes fazia, procurando evitar excessos de vocabulário, acúmulos de figuras representativas, os quais somente agora foram suprimidos. Nada se alterou, todavia, na feição doutrinária da obra, como no seu particular caráter revelatório. Entrego-a ao leitor pela segunda vez, tal como foi recebida dos maiores que me incumbiram da espinhosa tarefa de apresentá-la aos homens. E se, procurando esclarecer o público, por lhe facilitar o entendimento de fatos espirituais, nem sempre conservei a feitura literária dos originais que tinha sob os olhos. No entanto, não lhe alterei nem os informes preciosos, nem as conclusões que respeitei como um labor sagrado de origem alheia. Que medite sobre essas páginas, leitor, ainda que duro se torne para o seu orgulho pessoal aceitá-las. Olha só isso. E se as lágrimas alguma vez rociarem tuas pálpebras à margem de um lance mais dramático, não recalcitres contra o impulso generoso de exaltar teu coração em prece silenciosa, por aqueles que se entorcem nas trágicas confusões da inconsequência de infrações às leis de Deus. Então aqui Leon Denis, 4 de abril de 1957. Essa aqui é uma segunda edição. Então é importante que a gente perceba o que? Leon Denis, então, fala para nós desses ajustes que foram necessários para o nosso entendimento, acrescentando também ali um conhecimento doutrinário, fazendo uma revisão, né? E principalmente quando ele coloca aqui, né, ainda que duro se torne para o seu orgulho pessoal aceitá-las. Isso porque a gente lembra sempre, né, que esse orgulho pessoal é exatamente aquela tendência que se tem de rejeitar uma obra dizendo, não, eu não aceito isso porque eu não acredito. Ou então, assim, eu só aceito aquilo que Kardec escreve. Então isso também é motivo de orgulho pessoal. É uma vaidade, né, um orgulho destrutivo, porque nos impede de nós nos desenvolvermos. Né? Ele ficou engavetado durante 25 anos, Brás. Foi desde 1826, quando ele começou a psicografado, até o momento da sua publicação em 1926, desculpem, até 1955. Foram 25 anos guardados. Tá? Então, esse é exatamente ali a dificuldade, uma das dificuldades que nós encontramos, né, no desenvolvimento dessa obra. Então, muito bem, pessoal, fizemos aqui a introdução, o prefácio. O próximo, nós teremos então o início da primeira parte, os réprobos, né, ou seja, os reprovados. Né? Então nós teremos aqui, inicialmente, o chamado Vale dos Suicidas, que é o capítulo número 1 que nós vamos conhecer, que conta inclusive a história, né, do Camilo, quando ele começa a falar sobre a sua desencarnação. Aqui em 1891. Então, 891 e 1926, ali 30 anos praticamente ali depois, esse livro começou a ser relatado então. Então fechamos por aqui essa nossa apresentação, desse livro que vai ser tão importante. Eu espero realmente que nós apreciemos esse livro, consigamos também tirar ali o melhor proveito de tudo aquilo que ele tem para passar para nós, consigamos interpretar adequadamente, né, tudo aquilo que vai ser passado para nós por todos esses espíritos que tanto trabalharam para a elaboração desse livro, né, e que nós consigamos depois, ao final, termos um conhecimento muito maior e consigamos também fazer uma análise mais detalhada daquilo que acontece na nossa atualidade. Porque nós vemos, né, uma jovem cometeu suicídio porque estava jogando o jogo da baleia azul, como nós vemos nos jornais. E aí então o que acontece com essa jovem? Simplesmente morre, simplesmente desaparece, o que vem depois? Então, esse vai ser o nosso objetivo de estudarmos esse livro para termos esse conhecimento maior. Né? Então, como eu gosto de falar também, conhecer o mundo espiritual a partir da experiência dos suicidas não deve ser para nós um motivo de terrorismo espiritual. De dizer assim, olha, vamos então, não cometamos o suicídio porque o suicida sofre. Mas vamos além.
entender exatamente que nós temos que viver a nossa vida do modo mais saudável possível, exatamente para que esse sentimento, essa tendência não se manifeste. Então, nosso aprendizado não é apenas para aquilo que vem depois, mas é para aquilo que vem agora e conhecemos também o nosso próprio passado daquilo que já veio. Então, eu espero realmente que esse livro seja proveitoso para todos nós, que nós consigamos aprender cada vez mais com a doutrina espírita. Então, esse é o nosso principal objetivo, né? O Zé lembrou aqui, né? Fico meditando sobre muitos casos de suicídio que atendi na carreira profissional, né? Pois é, o Zé trabalhou ali na parte da Polícia Civil e se deparou ali com situações das mais dramáticas, né? Desde homicídios, suicídios. Então, quando a gente olha, né, Zé, aquele relato, simplesmente a partir, né, de uma perícia que é feita, é muito diferente de nós olharmos aquele corpo como sendo um instrumento de um espírito que vivenciou aquilo tudo. Então nós começamos a ver o mundo, no mundo, os espíritos, e não simplesmente os corpos, não simplesmente a matéria. Então certamente nós teremos ali um aprendizado significativo. Então é isso aí, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje, lembrando que esse livro, Memórias de um Suicida, ele